Abra sua Bíblia no texto que nós meditamos pela manhã, e eu quero retornar a ele. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, os versos de 9 a 12, e faço um recorte no verso 12. A ênfase desta mensagem, progredindo, conforme nós encontramos aqui no texto, com dignidade, é o recorte que eu faço destes versos da leitura. Mas eu quero ler o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Eu volto a este texto agora pela noite para, como disse, fazer um recorte no verso aqui, número 12, quando ele diz, porteis com dignidade. E ele faz uma introdução a partir do verso 9, falando do amor fraternal, e pela manhã eu destaquei aqui a progressão, a diligência, a vida tranquila, o trabalho com as próprias mãos. E ele então, de alguma maneira, fecha todos esses itens apresentados e nos orientando a viver dignamente. E esta palavra dignidade é uma palavra muito presente em nosso contexto jurídico. Princípio da dignidade humana. Nós conhecemos muito bem este princípio que está em todas as relações, ou pelo menos deveria estar em todas as nossas relações, entendendo a importância da dignidade da pessoa humana. Mas eu não quero fazer aqui um discurso dentro desta perspectiva jurídica. A palavra dignidade, ela vem do latim dignus, e significa aquele que merece estima e honra, aquele que é importante. É como então o texto dissesse, viver, se portar com dignidade, viver de modo honroso, de modo digno. E aí eu perguntaria, por que viver de modo digno? O texto nos mostra e nos indica esta vivência digna. E fiquei pensando então, por que o texto nos mostra e caminha neste sentido no fechamento deste bloco, desta missiva? Naturalmente, aqui nós encontramos a importância do ser humano, e eu gostaria de observar um ponto muito importante neste sentido. Por que nós somos dignos? Por que possuímos dignidade? Porque nós somos honrados. E aí eu quero entrar numa área que é uma área muito complexa na teologia, que fala a respeito do imago Dei, a imagem de Deus. E eu queria que você pensasse comigo, eu gostaria de conduzir o seu pensamento neste sentido. Nós somos importantes, nós somos honrados e devemos viver de modo digno por causa da impressão de Deus em nós. E não exatamente por causa daquilo que nós somos. Alguém que é digno, honroso ou honrado, alguém que é importante por causa de uma patente, ou por causa de um posicionamento social, de um posto na sociedade, por causa de algo que ele desempenha, que traz importância para ele no meio social, profissional, em qualquer outra área. Eu queria pensar com o irmão justamente nesta perspectiva bíblica de que nós somos honrados e devemos viver dignamente, porque Deus imprimiu em nós a sua marca. E aí, independente da posição que eu ocupo, do cargo que eu ocupo, independente da minha patente, da minha vida econômica, da minha vida em sociedade, do quanto eu tenho dinheiro guardado, não, todos nós devemos viver dignamente a partir desta imagem de Deus.
Mas este é um assunto complicado e complexo quando nós entendemos este imago Dei, esta expressão, imagem de Deus, em que desde o início do cristianismo já se pensava a respeito disto, já se falava teologicamente. Nós temos grandes escolas no período, no 2º, 3º e 4º séculos. Por exemplo, nós temos as escolas daquele tempo que tratavam desta matéria. A escola de Alexandria, Antioquia, a escola do Ocidente. Em Alexandria nós temos um grande teólogo daquele tempo, Clemente de Alexandria, que trata desta matéria. Eu não quero entrar aqui em pormenores, mas é um assunto que fica para a sua pesquisa, esta importância da imagem de Deus em nós. Nós temos também uma outra escola, a escola de Alexandria, tendo como expoente Clemente, que também trata desta matéria. Eu não entro aqui para trazer confusão, mas poderia citar algumas questões a respeito disto. Nós temos a escola de Antioquia, com Agostinho de Hipona, que talvez não, com certeza é o maior expoente, o maior teólogo que representa, vamos dizer assim, esta interpretação que chega para nós, a partir não só da interpretação de imago Dei, mas da própria teologia que permeia o meio protestante, a importância de Agostinho de Hipona. Mas não para por aí. Nós temos a Idade Média com São Tomás de Aquino e São Boaventura, que também tratam desta questão do imago Dei. E vamos então para a Reforma Protestante, em que Lutero e também Calvino tratam deste tema. E todos eles pensam: o que é a imagem de Deus em nós? Do que se trata? Qual a abrangência? Se abrange corpo, alma, espírito, ou se não abrange alma, não abrange corpo, não abrange espírito, ou se abrange todas as esferas. São questões teológicas que, se o irmão desejar, o irmão pode pesquisar a respeito desta imagem de Deus em nós, e com certeza a influência de Agostinho é a influência que permeia a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito da imagem de Deus em nós. Depois destas considerações e incentivando o irmão a pesquisar sobre isso, sobre esta imagem de Deus em nós, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós não somos uma imagem estática. Nós não somos uma fotografia, seja num quadro, numa parede ou no celular que nós carregamos. Não, nós somos portadores de uma vida. Talvez a vida que você leve não seja a vida que você gostaria. Talvez algumas pessoas estejam mortas espiritualmente, estejam perdidas, estejam sem solução, estejam atordoadas diante do quadro que nós percebemos em nossa sociedade. Talvez você que aqui está, ou você que nos acompanha pela internet, talvez você não tenha compreensão a respeito desta dinâmica e desta relação de Deus em primeiro lugar para conosco. Deus é o primeiro interessado na sua vida. Mas como é difícil muitas vezes nós aceitarmos isto. E o estudo da palavra é uma porta aberta que traz para nós esta compreensão. Eu desafio você a estudar a palavra de Deus para você perceber o amor de Deus por você. Você não é um nada. Você não é um nada neste mundo. O surgimento do ocaso sem um início, sem uma estrutura espiritual, sem uma estrutura emocional, sem uma estrutura corporal, uma fisiologia muito bem feita, muito bem determinada. Você não é um nada. Você não é uma pessoa perdida neste mundo. Nós temos uma criação. Nós temos uma origem e Deus colocou esta presença em nós. Nós não somos uma imagem estática, esculpida numa parede, a partir de um gesso, de uma madeira ou qualquer outra coisa, num museu, numa casa ou qualquer outro ambiente histórico. Não, nós fomos feitos pela ação direta de Deus. Quando nós recebemos vida, abra sua Bíblia em Gênesis. Eu quero falar um pouquinho a respeito e vou chegar lá na dignidade, tá, meus irmãos? Eu vou voltar a esse tema, mas eu quero voltar aqui nesse texto em Gênesis, porque a compreensão do livro de Gênesis ela é muito importante para a nossa compreensão de toda a Bíblia. Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus
cria todas as coisas. O capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no verso de número 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A explicação teológica, bíblica, divina, e é bem verdade que muitas outras religiões e culturas tratam da questão da formação do homem, da formação da terra, mas quando nós olhamos Gênesis, em sintonia com os demais escritos da Bíblia, nós damos crédito ao que a Bíblia está dizendo em Gênesis. Jesus atesta a veracidade da criação, os profetas citam Gênesis, os profetas citam os autores encontrados no livro de Gênesis. O que nos faz crer na narrativa bíblica do início, da origem? Quando toda a Bíblia, ela autentica, ela traz a veracidade, ela cita, alvo de pesquisa, alvo da inspiração do Espírito Santo de Deus na vida dos escritores bíblicos que tratam desta matéria, não simplesmente para alguns uma matéria mitológica, não, há uma origem. E como é bom este entendimento, porque isso nos faz entender de onde nós viemos. Nós viemos de um ser inteligente, como alguns pensam, e de fato Deus é o princípio de toda a sabedoria. Este Deus que foi um grande administrador, que pensou em todas as coisas e quis criar todas as coisas, nós temos uma origem. E diz aqui o texto bíblico que ele soprou e fez do ser humano uma alma vivente, alguém que pensa, alguém que anda, que come, alguém que foi se relacionar, e o livro de Gênesis trata desse relacionamento com a natureza, que é a própria criação também de Deus, e Deus então imprime no ser humano a sua imagem. E a sua imagem eu diria que é a própria vida. Ter Deus no coração é ter vida. E a vida com mais amor, nós acabamos de ouvir aqui esse hino que vocês cantaram. A vida com mais amor. E a vida com mais amor é a vida com mais Deus, porque Deus é amor. E por que nós somos tão incrédulos, tão egoístas, tão centrados em nossa imagem? Por que nós somos tão preocupados com a nossa vida? Como é difícil descansar no Senhor, como é difícil lançar ansiedade sobre Ele, como é difícil tirar o foco e a preocupação em nós e colocar diante de Deus, que é aquele que nos convida e que nos recebe. Como é difícil para nós. Eu li um livro interessante em que ele trata de um tema que não é muito comum, eu de fato não ouço muito, talvez o pessoal que trabalha nessa área tenha conhecimento. O nome do livro sobre iconofagia. O que é iconofagia? É imagem mais comer. E este livro trata daquelas pessoas de hoje, de uma área que as pessoas talvez não percebam, que elas estejam se alimentando da própria imagem. A imagem produz dinheiro, fama, a imagem produz uma idolatria e a pessoa então começa a se alimentar da sua própria imagem. Ele devora a sua imagem, ele consome a sua imagem é produto de venda, a sua imagem é produto de fama e de tantas outras coisas em virtude desta idolatria e desta imagem que ele possui de si mesmo. Esta imagem é vendida, dá lucro, é consumida. E muitas vezes ele não quer receber esta imagem que vem de Deus. E por isso ele centrado na sua autoimagem, naquilo que ele pensa a respeito dele, que geralmente não dá bem, não dá certo. Porque se o princípio da vida está em Deus, o meio e o fim também. E é por isso que Deus se revela através da sua palavra para nos trazer o norte. Porque perdido estarei se, centrado em minha imagem, eu achar que eu posso viver
centrado naquilo que eu penso que eu sou. E esse é um livro muito interessante, porque ele traz uma crítica justamente a respeito disso, essa questão da imagem pessoal. E quantos que vivem desta imagem estão se destruindo? Estão morrendo em todos os sentidos, porque trocaram a imagem de Deus na imagem da criatura. Romanos fala sobre isso. Quando eu perco a imagem de Deus na minha vida, preste atenção, eu perco o principal referencial da minha existência. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu perco o principal referencial de Deus na minha vida, eu começo a perder a minha identidade. De uma certa forma, o que nos tranquiliza que eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Naturalmente, os exames provaram, autenticaram que eu possuo o mesmo DNA, o mesmo sangue, as provas que foram estabelecidas, e isso me dá uma identidade. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe e tenho alguns irmãos. E isso, naturalmente, se processa para os meus filhos. E você, da mesma forma. Você que é filho, como é bom ter um pai para chamar de pai. Como é bom ter uma mãe para chamar de mãe. Se a sua mãe ainda te liga durante o dia para saber onde você está, dê graças a Deus por isso, amém? Se o seu pai é um chato, querendo saber onde você estava, com quem você anda, dê graças a Deus por isso. Este referencial materno, paterno, esta relação que nós temos com os nossos pais, não estou falando das relações conflituosas e complicadas de separação, briga, de toda essa confusão familiar, não. Eu estou falando de uma família normal. E eu não sei se existe família normal, mas uma família média, vamos dizer assim, em que as relações são muitas vezes conflitantes, mas há um aspecto saudável. Então você tem um pai, você tem uma mãe, então você se relaciona com eles, porque você tem um referencial. Isso traz, isso acentua, isso dá segurança para a nossa vida, para a nossa existência. Nós sabemos de onde viemos, nós temos uma família, nós temos um pai. Isso é importante. Você que quer casar, você deve entender isso. Você estará casando com a mulher, você mulher casando com o homem, você dará continuidade a este processo. E você será responsável pelo seu lar, pelos filhos que irão nascer com responsabilidade, para que você transmita esta identidade para os seus filhos. Para que você mantenha a sua imagem, o seu DNA, a sua marca para com a sua família. E isso é tão importante que alguns filhos são cópia ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. É tão importante isto, esta referência, que nós assumimos muitas vezes, até por um fator biológico, sim, de ser igual, de ser parecido, com as mesmas manias, e às vezes nós olhamos para os filhos e nós nos vemos nele, tal forte é essa questão da imagem. Mas aqueles que possuem uma imagem, e esta imagem que está manchada. Os irmãos lembram de Osama Bin Laden, como seu país e como seu povo ficou marcado pela mensagem que Osama Bin Laden passou no mundo? Nós lidamos com algumas pessoas deste povo. E são pessoas que não têm ingresso em determinados lugares do mundo por causa de um homem que passou uma imagem para o mundo, uma imagem de terror, uma imagem de terrorismo, uma imagem de inimizade, uma imagem de destruição, e todo o povo ficou nesta influência negativa por causa de uma imagem de uma pessoa. E todo o povo, nós achamos que não existe o bem entre este povo por causa de uma pessoa. Isso não é verdade. Existe gente boa e gente do bem em todos os lugares, em todos os lugares.
Mas há aqueles que deformam esta imagem, como citei aqui Osama Bin Laden. Aquele filho que destrói a reputação do pai ou da mãe, ou o próprio pai ou a própria mãe que também destrói e macula a reputação da família. Porque esta imagem distorcida vai provocar a mancha. Mas nós recebemos a imagem de Deus, mas esta imagem foi deturpada. Abra sua Bíblia, Romanos no capítulo de número 5. Romanos no capítulo de número 5, meus irmãos. Romanos no capítulo de número 5. Veja comigo o verso de número 12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, verso 12. Aquela criação, imagem e semelhança de Deus, ela foi afetada pelo pecado. E ela então ficou distorcida. Ela perdeu a sua originalidade. E é por isso que os pais da igreja, os considerados pais da igreja, o período da patrística, segundo, terceiro, quarto século, falei aqui dessas escolas, por isso que é um assunto muito importante para a teologia, para entender essa dinâmica. Eles vão dizer que esta imagem do ser humano, manchada pelo pecado, maculou, manchou a imagem de Deus em nós. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos afetados por ela. E aí o ser humano se perde no seu egoísmo, na sua vingança, no seu ódio, no seu rancor, na sua impaciência, na sua frieza, no seu distanciamento de Deus. Ele se torna perdido. E eu poderia aqui citar, se houvesse tempo, esse é o tipo de mensagem que a gente ficaria 3 horas falando a respeito deste assunto. Quando o ser humano peca, Deus o expulsa da sua presença. Deus diz a ele, aqui não é o seu lugar, você se rebelou comigo, andará errante, andará perdido pela terra. Você negligenciou o meu mandamento, você não obedeceu ao meu mandamento. E por isso você sofrerá as consequências da tua escolha, do seu erro. Você manchou a minha imagem. Nós não temos o relato da dureza de Deus no texto de Gênesis que trata desta matéria, né, irmãos? Mas imagina aquele filho que faz uma coisa errada e o pai dá-lhe uma bronca e o pai faz um carinho nele. Imagine como que um pai ficaria, como que uma mãe ficaria, ou um irmão, ou qualquer outra pessoa na família. Mas Deus expulsa. E Deus tira da presença, porque Deus era santo. E porque também Ele queria preservar o próprio homem a respeito da eternidade em pecado. É interessante perceber que por causa do pecado de um, outros também sofreram o pecado. Veja o verso 18 do mesmo texto. Romanos capítulo 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, leia comigo, meu irmão, essa parte do verso. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Leia o verso 19 comigo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E quem foi que foi obediente até a morte e obediência total e restrita? Foi o próprio Filho de Deus que veio consertar, veio redimir. Este é um dos assuntos mais importantes da teologia, que é a redenção, a cruz, a morte, a ressurreição, porque ali na cruz, parte do propósito de Deus se consuma. Jesus conseguiu redimir a humanidade. Ele cumpriu.
E por isso ele diz assim: está o quê? Consumado. Acabou. Acabou. Nossa, que alegria. A gente hoje fica feliz, né? Mas naquele tempo os discípulos choravam. Como assim? O nosso mestre? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Os discípulos sentiram. Hoje nós glorificamos, exaltamos, porque Jesus morreu. Que negócio é esse esquisito? Que povo esquisito. Eles comemoram a morte de alguém. Que coisa estranha. Como no funeral que eu estava lá na Ásia, numa cidade da Tailândia, 4 dias de sepultamento do referido lá, e o povo comendo. E o povo, não vou dizer se divertindo. E aí eu perguntei, como é? E eles falaram, a gente trata normalmente, a gente cuida normalmente. Nós ressaltamos o que é bom. E achei muito interessante aquela percepção a respeito da morte, que eles possuem na tradição budista, que eles são alinhados. Perceber que ali na cruz Jesus consumou, Ele pagou o preço para que Ele pudesse, como Filho de Deus, redimir, resgatar, pagando o preço e de nos reconciliar para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Volte para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que nós estamos analisando aqui, meus irmãos. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Que andeis de modo digno, honroso, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Cristo fez por você e por mim. Não pelo meu dinheiro, pela minha patente, pela minha importância social, não pelo meu falar bem ou não, não pelo meu progresso acadêmico, ou por morar numa vila, ou morar numa favela, numa comunidade simples, pequena, numa comunidade em qualquer outro local. Não, não é por isso. A imagem de Deus em nós, que foi restaurada por Jesus Cristo. Eu chego ao final, trazendo aqui também para os irmãos alguns textos. Veja comigo aqui Efésios capítulo 2. Volte poucas páginas na sua Bíblia. Efésios capítulo de número 2. Não é exatamente o que está descrito aqui através de Paulo. Efésios capítulo 2. Veja comigo o verso de número 1 e seguinte. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso de número 4, mas Deus, segundo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esta é a dinâmica da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Cristo, quando na cruz do Calvário ele diz, está consumado, ele conclui parte do plano de Deus, de resgatar o homem. Nada, absolutamente mais nada poderia afetar naquele sentido, porque ele cumpriu. Ele então, com a sua morte, resgata, e ele novamente, com o seu sacrifício expiatório, substitutivo, ele então toma o nosso lugar, e ele imprime, ele resgata.
eu não vou dizer imprime, porque alguns vão entender, e eu também entendo dessa maneira, que o homem continua tendo a imagem e semelhança de Deus, ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo numa situação de pecado, ele continua tendo essa marca, mas esta marca foi manchada, foi maculada, esta marca foi afetada pelo pecado, trazendo, conforme diz aqui o texto, esta natureza de ira, de pecado, de afastamento, segundo o mundo, segundo este mundo, segundo as potestades do espírito de desobediência, as inclinações da carne e dos pensamentos. E Jesus então resgata, e com a sua morte ele traz nova vida, e ele então lembra a cada um de nós que nós precisamos andar com dignidade, andar diante do que ele fez por nós. E eu quero concluir, irmãos, esse texto tão bonito, Salmo 8, esse texto tão bonito, Salmo 8, veja aqui o Salmo de número 8. Ele fala a respeito disto também, e eu quero concluir fazendo esta citação do Salmo de número 8, um salmo bíblico. Ele diz assim, Salmo 8, verso 5. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. De quem ele está falando aqui? Do ser que ele criou. Deus imprimiu a sua imagem no ser humano, dando a ele dignidade, dando a ele honra. Então, meu irmão, você é importante, não é porque você tem dinheiro, ou porque você tem patente, ou porque você é uma pessoa que fala bem, não. Você é importante porque assim Deus o quis. O que você tem pensado a seu respeito? O que as pessoas têm dito a respeito de você? Que você não vale nada, que você está perdido, que você é um zero à esquerda? O que as pessoas têm dito a seu respeito? Que não tem mais jeito? Que você está completamente perdido? Que não tem mais solução para você? Você é pobre, cego e nu? Nós carecemos dessa presença do Senhor porque nós somos importantes, não porque as pessoas querem, mas porque assim Deus determinou. Andeis com dignidade, por quê? Porque Ele imprimiu em nós. Então eu não sou importante por minha causa. Eu sou importante porque assim Deus o quis. Isso muda completamente a nossa perspectiva, inclusive emocional. Quando nós entendemos isto, você não tem que provar para as pessoas o que você é. Mostrar para as pessoas que você é importante. Olha, eu sou importante, tá? Olha, eu sou importante. Olha, eu sou importante. Olha, eu fui promovido. Olha, eu tenho muito dinheiro no banco. Não, não tem necessidade disso. Nós nos tornamos importantes, porque Deus imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança. Isso basta, meus irmãos. Diante de Deus, isso basta. A questão é que nós vivemos numa sociedade altamente complexa, que muitas vezes nós mendigamos sentimentos das pessoas, para que nós nos tornemos importantes, ou que as pessoas reconheçam que nós somos alguma coisa. E infeliz o ser humano que anda nessa busca pelo reconhecimento de alguma coisa, que não se nutre, não se embebeda da presença de Deus, mas busca na própria imagem o comer, o devorar de si mesmo, ou na imagem que o outro tem a seu respeito. Não, meu irmão, você é importante porque Deus quer, porque Deus assim o fez. Deus o amou sobremaneira, e você precisa entender isso, e você precisa viver e sentir esse amor de Deus e esse perdão de Deus sobre os seus pecados, se você se converte ao Senhor. Você poderia se tornar a pessoa mais feliz da face da terra, não se preocupando com aquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito, e sequer
com a sua imagem. É óbvio que eu estou falando aqui da dignidade e viver a vida com dignidade. Sim, importante, não é fazer o que quer, mas a respeito da impressão de Deus em nós. Você que está aqui, você que nos ouve pela internet, você é importante porque Deus assim o fez. Ele soprou sobre nós o fôlego da vida. E nós temos a vida por causa dele. E se nós não temos esta vida, nós não temos ele. E se nós não temos ele, nós não temos a vida. Escolha, pois, a vida para que vivas. Viva. Não escolha a morte. Escolha a vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está a instrução do Senhor. Por isso que Paulo vai falar: vivei com dignidade para com os que estão de fora. Nesse texto tão maravilhoso. Porteis com dignidade como aquele que tem a marca de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Você que aqui está, ou você que nos acompanha pela internet, qual é a marca que está no seu coração? Será a marca de ódio, de rancor? Será de uma marca de vingança contra alguém? Uma marca de arrependimento profundo a respeito de determinadas coisas? Qual é a marca que você traz? Qual é o sentimento que você nutre no seu coração? Talvez você seja magoado consigo mesmo, talvez você se vingue de você mesmo, talvez você esteja infeliz com você mesmo, talvez você ache que você é o problema. Mas eu queria dizer para você nesta noite, que Deus quer restaurar os seus sentimentos, as suas emoções. O Senhor quer restaurar a sua dignidade. E restaurar a dignidade é restaurar o caráter de Deus em nós. É nos trazer de volta para a presença do Pai, como aquele filho pródigo, que estava vivendo sem dignidade, mas ele tinha a marca do Pai. Mas ele estava longe em pecado, mas ele tinha a marca do Pai. E ele, caindo em si, voltou para o Senhor, ele foi restaurado. Ele que estava manchado, maculado, tocado pelo pecado, ele se arrependeu e foi restaurado. Que o Senhor te conceda, a ti e a mim, esta vida frutífera e abundante. Que o Senhor ministre ao seu coração. Queria que uma música fosse tocada e que você falasse com Deus agora neste momento. Você que nos acompanha também pela internet, fale com Deus, apresente a Ele. Se existe alguma coisa no teu coração, alguma mancha, alguma tristeza, algum ressentimento, algum desajuste, alguma afetação que está persistindo no teu coração, te trazendo infelicidade, não permitindo a alegria brotar e frutificar do teu coração, fale com Deus agora neste momento. Apresente a Ele a sua queixa, o seu sentimento, a sua dor, a sua preocupação, a sua inquietação, aquilo que você pensa, fale com Ele. Fale com o Senhor. Se for preciso, diga a Ele que você está infeliz. Se for preciso, diga a Ele que você precisa ser restaurado, precisa ser tocado por Ele. Você precisa ter novamente restaurada esta imagem e semelhança do próprio Deus, que soprou em nós o fôlego da vida. E Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos conceder vida. Fale com Ele agora neste momento, abra o teu coração. Não saia daqui com alguma tristeza ou com algum ressentimento. Busque ao Senhor, que esta mensagem, que este sermão seja o início de uma cura, de um restabelecimento da imagem de Deus na tua vida. Que este sermão seja o pontapé inicial, para que você saiba que você é importante, não pelo que você tem, nem pelo que você é, mas pelo que Deus fez por nós, por mim e por você. Talvez você creia que não seja grandes coisas, talvez você se ache um destruído, talvez você se ache um frustrado, um derrotado, mas Deus não olha assim. Deus quer resgatar a sua imagem na sua vida. Meus irmãos, eu gostaria de chamá-lo aqui à frente, mas eu não farei isso. Eu não farei isso.
Mas eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. E se porventura alguém precisa desse conserto, desse toque do Senhor agora, eu também não vou pedir você para levantar a sua mão. Eu queria que você falasse isso com Deus. Que você falasse isso com Deus. Eu queria orar por você. Se você, nesta noite, acha que precisa desta restauração da imagem de Deus na tua vida, que você está perdido, cambaleando, que você está numa vida infrutífera, centrado em si, se alimentando da sua imagem, talvez com vaidade, talvez com soberba, o Senhor nesta noite quer restaurar a imagem dEle na sua vida. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, como nós necessitamos, Senhor, dos Teus ensinos, porque a Tua palavra diz que são vida, porque são do céu, porque vem do céu, vem do alto, é puro, é honesto, é verdadeiro, porque o Senhor nos ama verdadeiramente desde o início, desde antes da fundação do mundo. O Senhor já amava o teu povo, o Senhor já tinha preparado caminhos de vitória, caminhos de bênçãos, mas conforme diz a tua palavra, o homem se envolveu com muitas enroscadas, ele andou por caminhos tortuosos, e ele se perdeu. Mas nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que venha sobre nós, venha sobre alguém aqui nesta noite, restaura, Pai, a vida espiritual, restaura a fé, restaura o sentimento por Ti, Pai, restaura o amor por Ti, restaura a fé, restaura esta identidade, Pai, esta imagem que vem do Senhor, que é a nossa garantia, a nossa segurança pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nosso coração. Quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós fomos justificados pelo Senhor, e nós recebemos a Tua paz pela justificação de um homem, este homem Jesus Cristo, que morreu por nós e que nos restaurou. Pai, obrigado porque Adão ficou para trás. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio e tomou a forma de Adão, e o Senhor morreu naquela cruz para nos restaurar. Restaura o teu povo, Senhor, restaura vidas e corações aqui nesta noite, restaura famílias, restaura, Senhor, jovens, adolescentes, crianças, adultos, anciãos, que compreendam a tua palavra, Senhor. Restaura, Pai, porque nós precisamos de Ti, e conceda-nos a alegria de vivermos com dignidade, de vivermos para o Senhor. Conceda-nos, ó Deus, a alegria de poder desfrutar da Tua presença, e é por isso que nós cantamos, é por isso que nós Te exaltamos, é por isso que nós adoramos, ó Deus, com a letra deste hino que nós estaremos agora a entoar contigo, Senhor, esta letra tão maravilhosa deste hino. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Saia daqui com alegria, meu irmão, cante com alegria este hino, esta letra. Alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Se Deus fez um concerto com você nesta noite, saia daqui saltitante de alegria, para a honra e glória do nome do Senhor. Cantemos.